Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria nós podermos estar juntos, não é verdade? É tão bom a gente louvar o Senhor, é tão bom nós glorificarmos a Ele, agradecermos por mais um dia, né? Agradecermos por Ele, pela bondade de Deus. O Salmo 95 diz: vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Vamos celebrar o rochedo da nossa salvação, vamos com júbilo cantar ao Senhor. O Senhor é bom. Gente, nós temos motivos de gratidão, sim, pelo fato de termos acordado no dia de hoje. Temos motivos de gratidão porque a chuva parou. Temos motivos de gratidão porque muitas coisas que aconteceram estão voltando ao normal. Temos motivos de gratidão se nós podemos trabalhar, se nós podemos cuidar uns dos outros, se nós podemos servir. Nós vivemos uma vida boa, se nós formos pensar. E somos gratos também por podermos orar pelas pessoas. O nosso Deus, Ele é um Deus supremo, Ele é o grande Rei acima de todos os deuses. Nas mãos dele, diz o Salmo, estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Então, vamos adorar o Senhor, vamos orar, entregar os nossos corações, as nossas mentes, vamos pedir para o Senhor ministrar o nosso coração, vamos pedir para o Espírito Santo vir e nos dar mais uma porção de revelação da palavra dele, da verdade dele, para que a gente possa continuar, prosseguir, sempre crendo no Senhor Jesus. Amém? Pai querido e amado, nós bendizemos o Teu nome, nós queremos celebrar o rochedo da nossa salvação, Jesus, a rocha eterna. Nós queremos agradecer porque podemos firmar os nossos pés sobre o firme fundamento que é Jesus. Tudo aquilo que nós temos conhecido de Jesus tem sustentado os nossos dias até aqui. E nós queremos sim, Senhor, queremos sim viver para adorar o Senhor, viver para expressar gratidão, viver para levar a graça da salvação para as outras pessoas que estão ao nosso redor, viver para orar pelos enfermos, para aqueles que estão tristes, viver para levar uma palavra de esperança. Ajuda-nos, Senhor. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Sabemos que Tu ouves as orações que nós fazemos aqui, porque estamos juntos, reunidos em Teu nome, e Tu estás no nosso meio. Obrigada por tudo, Senhor. Bendizemos o Teu nome e Te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvemos ao Senhor, levantemos os nossos olhos para os céus, de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Aquele que nos guarda, o Senhor que nos guarda, Ele não dorme nem de dia nem de noite. Mesmo que nós não possamos vigiar o sono de outra pessoa, mesmo que nós não aguentemos ficar acordados à noite, o Senhor vigia por nós e por aqueles que amamos,
por aqueles que desejamos que sejam cuidados pela sua graça e pela sua bondade. Louvemos a Ti, Senhor, louvamos a Ti de todo o coração. Amém. Santo, santo Tu és. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Oh, aleluia. Santo, santo, santo. Amém, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Ele firmou o mundo e o mundo não vacila. Desde a antiguidade está firme o seu trono. Tu és, Senhor, desde a eternidade. Por isso nós declaramos: levantem, ó rios, levantem rios o seu bramido, levantem rios o seu fragor, porque o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, Senhor. A tua casa, que somos nós, convém a santidade, Senhor, para todo sempre.
Leva-me além de mim mesmo, Deus. Leva-me além dessas condições do meu caráter, Deus. Senhor, leva-me além, Deus. Leva-me além das minhas limitações. Leva-me além das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus planos, Senhor. Os meus planos comparados aos teus são pequenos demais. Eu quero trilhar os teus caminhos, Senhor, porque eles são mais altos do que os meus. Leva-me pelos teus caminhos, Senhor. Guia-me pelas tuas veredas, Deus. Leva-me, Senhor. Eu andarei pelos teus caminhos. Leva-me, Senhor. Mais de ti, menos de mim, Senhor. E que diminua eu. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. E que diminua eu. Mais de ti. Mais de ti. Quero ir além. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres.
milagres, um Deus de promessas, um Deus que faz tudo novo nas nossas vidas. Obrigada, Jesus. Obrigada porque tudo aquilo que Tu queres que aconteça nas nossas vidas, Tu fazes acontecer. Nós só precisamos nos render a Ti, Senhor, e deixar que Tu nos mostre este caminho no deserto, este caminho que nos leva à paz, à tranquilidade. Obrigada, Senhor. Obrigada porque tudo começa no nosso momento de intimidade contigo. Como disse a primeira canção, Tu nos leva além do véu. O Espírito de Deus nos leva para um lugar de intimidade, para um lugar de comunhão, e nós Te agradecemos por isso. Obrigada, Pai. Louvamos a Ti mais uma vez, Senhor, entregamos o nosso coração e queremos Te agradecer pelas crianças e pedir ao Pai que as crianças venham aqui à frente. Pai, em nome de Jesus, que seja um bom tempo para as nossas crianças hoje. Crianças, né? Esse meninão aqui. Tudo bom? Oi. E essa boneca princesa aqui? Querida. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela vida do João Oscar, do Samuel, dos dois Samuel, Samuel 1, Samuel 2, e da nossa querida Maite, que está aqui conosco. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo Teu amor para com as nossas crianças. Nós sabemos, Senhor, que Tu disseste: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Tu também disseste, Senhor, que os filhinhos, aqueles que estão começando na caminhada cristã, na caminhada contigo, Jesus, merecem ser ensinados neste caminho para que nunca se desviem dele. Então, nós Te agradecemos pela vida da Angelita, que vai estar com as crianças hoje, que todos possam aprender mais um pouco do que é o Teu caminho, do que é andar contigo, Jesus. Em nome de Jesus, nós abençoamos a Angelita e os jovens e crianças. Amém? Então, vamos lá. Amém, gente. Amém. Louvado seja o Senhor, né? Pela gente poder ensinar e poder ver crescer. Nós estamos breve aí, né, com o batismo do João Oscar, né? Então já está preparado, já o coração está preparado, já está né, com a revelação da palavra que Deus deu para ele. Então agora só estávamos esperando que pare a chuva para que a gente possa organizar. Então, em breve nós teremos mais um batismo de um jovem, né? Isso é uma alegria, isso é uma alegria muito, muito grande. Eu hoje recebi uma notícia de uma jovem, né? Uma menina também, mas agora já adolescente, que mora no Canadá, a filha da Rina, Rina, filha da neta da Zilamir, não sei se conhece, a menininha dela, quer dizer, a menininha agora já ela já tem outro bebê e também foi batizada esse domingo. Lá, né, eles moram em Toronto, e então ela me mandou fotografia do batismo. A gente fica feliz quando vê as crianças sendo ensinadas no caminho que devem dar e tomando as decisões de realmente ser novas criaturas a partir do nascer de novo, nascendo da água do Espírito. Então, louvamos ao Senhor, né, por tudo isso. Amados, o tema da nossa noite hoje é contando os nossos dias. E por que eu quero desafiar todos nós a contarmos os nossos dias? Eu quero partilhar uma experiência pessoal. Na semana que passou, no dia 31 de outubro, terça-feira, foi o dia da Reforma Protestante. Todos sabem disso? Todos sabem o que foi essa reforma? A gente ouve falar, a gente sabe de muitas coisas que houve aqui e lá, como hoje
nós vemos um movimento evangélico muito não tradicional, muito forte. Às vezes as pessoas não têm interesse ou então não são ensinadas a conhecer a história da igreja. E é importante que a gente conheça. E pensando na nossa reunião de mulheres de terça-feira à tarde, mais da metade da reunião foi de explicação sobre a questão da reforma. Porque algumas pessoas que estavam participando ali queriam entender a questão de Lutero, a questão do luteranismo, a questão das igrejas históricas, das igrejas tradicionais, e a diferença com as igrejas pentecostais, com as neopentecostais. Então, eu queria colocar para vocês que eu fiquei, a partir do dia 31, eu fiquei com o desejo de ver novamente o filme chamado Lutero. Eu não sei se vocês já viram, né? Quem já viu, quem não viu, veja. A última produção, a que foi comemorativa aos 500 anos da Reforma Protestante, foi então lançado um filme muito bom mesmo. E no final de semana o Walter e eu assistimos o filme novamente. Eu já vi diversas vezes, né, o filme, mas eu queria hoje partilhar duas coisas com vocês a respeito do filme. Primeiro, eu quero dizer para vocês o que aconteceu com Lutero. Lutero era um monge católico, né? Ele fazia parte de um mosteiro católico e ele era uma pessoa que passou por uma situação de quase morte, e ali ele pediu desesperadamente para Deus que o salvasse e que ele serviria a Deus. E o pai, família, fez tudo para ele ir, então, para fazer os seus estudos no mosteiro, né? E ele, então, foi estudar, era uma pessoa capacitada intelectualmente, então ele foi aprendendo muito. Ele tinha um pai espiritual, um outro padre, que era o pai espiritual dele, que apresentou Jesus para ele, que evangelizava ele, na verdade. Mas apesar dele estar dentro do mosteiro, ele não entendia a palavra de Deus. Eles não tinham acesso, porque a Bíblia era só em latim. Então, como ele era alguém que se destacava intelectualmente, ele foi enviado por esse padre, que era o pai espiritual dele, para um centro maior, onde ele poderia estudar a Bíblia em latim. Então ele teria acesso a toda a Bíblia. E ali ele começou a estudar, e quando ele começou a estudar, ele sofria diversos tormentos, porque ele se achava uma pessoa extremamente pecadora, e ele entendia que a justiça de Deus era muito forte, era muito pesada, que Deus era um Deus de castigo, que na verdade, para as pessoas que vieram do catolicismo como eu, mesmo criança, a gente tinha que ir para a missa e fazer confissão de pecados, tinha que ir lá no confessionário, confessar. Às vezes a gente não sabia nem o que falar, mas tinha que ir lá falar, às vezes inventava coisas para falar, e daí ficava lá de joelho, né, rezando tantas Ave Marias, tantos Pai Nosso, tantas Salve Rainha, tantas coisas assim, né? Então, e Lutero, então, tinha essa visão desse Deus que era um Deus extremamente duro no seu julgamento. Então, ele não podia concordar com isso. Quando ele começou, então, a ler a palavra de Deus, lá no latim, ele chegou no Novo Testamento por orientação deste padre, que era o seu pai espiritual, e ele foi para a carta de Romanos. E quando ele lê a carta de Paulo aos Romanos, ele entende que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, e não por qualquer esforço nosso para que o julgamento de Deus não seja pesado. E aí então ele entendeu que é graça, porque ali está escrito que nós somos justificados pela graça.
Ali está escrito que um morreu por todos, logo todos morreram. Ali, o capítulo 5 mesmo do livro de Romanos fala, é libertador para a gente, porque nós sabemos que nada depende de nós, que tudo depende dele, nós só precisamos aceitar o que ele fez. Então, neste momento, daí Lutero, com esse embasamento que o Espírito Santo foi revelando para ele, ele pregava e ele ensinava, ele era professor de teologia, se tornou um doutor em teologia, e aí ele foi enviado, as suas pregações eram dentro dessa verdade. Aí ele foi enviado para Roma, para ele ver a realidade de Roma. E quando ele chegou em Roma, ele se deparou com aquela multidão analfabeta sendo levada para aquelas tradições de pagar promessas, indulgências, e ele se colocou junto com todos os outros numa fila, onde ele colocou 2 moedas num recipiente lá, e recebeu um papel no nome de um antepassado dele, do avô dele. Você poderia dar o nome da pessoa que faleceu para libertá-la do purgatório. E você pagava tantas moedas e subia as escadas da igreja rezando o Pai Nosso em cada degrau até chegar lá em cima. Quando chegava lá em cima, podia levantar as mãos para o céu, porque a pessoa estava liberta do purgatório. E quando ele viu isso, que não tinha nada a ver com o que ele estava lendo, nada a ver com o que ele estava aprendendo das Escrituras sobre o sacrifício de Jesus, ele se revoltou de tal forma. Gente, vocês têm que ver o filme que mostra detalhes, mas ele se revolta de tal forma que ele então volta para a terra dele, coloca no papel as famosas 95 teses de Lutero, que são então todas as questões das indulgências, tudo que ele viu que era contrário às Escrituras, ele escreveu, e que a Igreja Católica praticava, ele escreveu. Ele viu os padres saindo com prostitutas, ele via isso, ele viu toda a podridão que existia por trás da religião. E ali então ele escreve aquelas 95 teses, ele prega na porta da abadia de Wittenberg, né, na Alemanha. E aí então começou, né? Aí ele foi chamado para negar essa confissão, senão ele seria excomungado e morto. Mas o que eu queria colocar para vocês, de que dessa vez me chamou tremendamente a atenção neste filme, foram 2 pontos, gente, sobre a pessoa de Lutero. Não é sobre a história, sobre a pessoa. A partir do momento que ele teve a revelação da palavra de Deus, porque ele estava lendo as Escrituras, e o Espírito fez com que ele entendesse, ele se encheu de coragem para pôr a sua cabeça a prêmio, contestando toda a estrutura religiosa da época. Naquele momento que ele colocou aquelas teses lá num local público, onde eram colocados, nos portões da abadia, onde eram colocados avisos, naquele momento, ele mesmo escreveu a sentença de morte dele. Mas o amor pela palavra, o amor pela verdade que foi revelada ao seu coração, o moveu a fazer algo que punha a vida dele em risco. Mas ele tinha entendido que tudo é por graça, que tudo é por fé, que tudo é por Jesus Cristo. E ali, por amor a essa verdade,
ele colocou a sua vida em risco. E aí o que aconteceu, né, é que ele foi excomungado, foi dada uma sentença de morte para ele, armaram lá toda uma situação e iam matá-lo no caminho, estavam transferindo ele para, teoricamente, né, nas palavras, transferindo para um outro lugar, mas o propósito era matá-lo no caminho. Só que neste caminho, a pessoa que era a autoridade da região que ele vivia na Alemanha, era um homem que acreditava nele, aquele, não era rei, não me lembro como era o título, Duque, é o Duque da Saxônia, né? Ele arruma um jeito de pegar Lutero antes dele ser morto e leva para uma torre de um castelo, e ele tem que ficar lá escondido até que eles tentassem acalmar os ânimos e ver o que é que poderia ser feito, porque o povo estava apoiando ele, o povo estava começando a entender que eles não precisavam de comprar a salvação. Para alguns era revelação, para outros foi uma oportunidade de se rebelar contra o governo. Então havia os dois lados, né? Houve muitas mortes, muitas brigas, muitas coisas, mas a verdade é que muita gente era sincera na sua fé. Então ele foi preso, e aí então chega o segundo ponto que eu queria colocar para vocês. Ele ficou preso e ficou choramingando porque estava preso, ou ficou querendo entender por que ele tinha que ficar naquele lugar? Eles levavam comida para ele e ele vivia numa torre de um castelo, isolado de tudo e de todos. Mas não, ele entendeu que aquilo que ele havia recebido por revelação não podia ficar com ele. E aí ele pediu: por favor, me tragam dicionários de latim e de grego e do alemão, porque é muito difícil de eu traduzir numa linguagem, mas eu vou traduzir a Bíblia na linguagem que o povo entenda. Não era nem numa linguagem de alemão erudito, era uma linguagem de alemão popular. E assim ele ficou, enquanto preso, ele ficou trabalhando e ele traduziu a Bíblia para a língua alemã popular. Depois ele foi solto, né, gente? E se propagou toda esta verdade. Se hoje nós estamos aqui, gente, é porque isto aconteceu. É algo tremendo. Se ele não tivesse tido a coragem, se ele não tivesse dado o passo que lhe cabia. E, gente, eu vou explicar uma coisa para vocês. O ano da publicação das 95 teses foi 1517. Lutero morreu 30 anos depois. Nem 30 anos depois. Então, gente, desde a revelação que ele teve da palavra até a morte dele, não foram 30 anos que se passaram, mas ele soube aproveitar esses dias para cumprir a missão para o qual Deus o havia escolhido. E hoje, né, gente, até hoje, mais de 500 anos já se passaram, né, estamos em 2023, as obras das mãos de Lutero foram confirmadas pelo Senhor. Aquilo que ele escreveu à mão, porque ele tinha que escrever à mão, não tinha máquina de escrever, não tinha nada, gente. Ele escreveu à mão a Bíblia, traduzida para o alemão. Imagine quanto tempo foi isso, quanto tempo ele ficou. Mas a verdade é que hoje a Bíblia Sagrada está disponível para leitura e estudo para mais de 733 idiomas integralmente, a Bíblia inteira, e 2.877 idiomas parcialmente, ou só Novo Testamento, só partes, né? Então, as sociedades bíblicas, que são as que distribuem as Bíblias e que fazem os estudos para tradução nas diversas línguas, elas estão hoje em mais de 180 países no mundo. Então,
Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós vamos refletir sobre o Salmo 90, o Salmo de Moisés, uma oração de Moisés, onde Moisés, na sua velhice, escreve como uma reflexão, como uma oração a Deus, pensando na forma como ele viveu, como ele viu a Deus, na forma como ele entendeu a transitoriedade da vida humana diante da eternidade de Deus, que foi o que também Lutero veio a entender. No Salmo 90, no versículo 12, está escrito a palavra de base dessa nossa reflexão hoje, que é: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Amados, neste texto nós lemos Moisés dizendo: ensina, Senhor, ensina a todos nós a contar os nossos dias, não a contar os nossos anos. Nós contamos anos, né? Eu tenho tantos anos, mais um ano de vida, mais um ano de vida. Não, ele não pede para a gente contar os anos. Aqui a orientação é para que contemos os nossos dias, porque são duas coisas diferentes. Contar os dias, gente, não tem a ver com o número de dias, mas tem a ver com como eu vivo cada dia e qual é a lição que eu estou aprendendo em cada dia. Vocês lembram que o profeta Jeremias escreve no livro de Lamentações que a misericórdia do Senhor se renova como a cada manhã. Então, a misericórdia de hoje é para hoje, não é para amanhã, depois da manhã, não é para um ano, não é para 10 anos, a misericórdia é para hoje. E quanto mais nós nos colocarmos a buscar o que o Senhor tem para cada dia, contando como é que eu estou vivendo o dia de hoje, mais sábio será o nosso coração. Vamos ler o Salmo 90 inteiro, que aí nós vamos trabalhar versículos por versículo aí. Estou lendo na revista e atualizada. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e aos Seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Amados, por que é que nós precisamos de um coração sábio? Primeiro, para reconhecer quem Deus é.
Nós vemos aqui que Moisés reconhecia quem Deus é. Senhor, Tu és o nosso refúgio. Primeira coisa que ele reconhecia. Mas ele reconhecia também que a vida toda estava debaixo do cuidado de Deus, debaixo da condução deste Deus que os criou. Então, nós precisamos pedir ao Senhor um coração sábio a cada dia. Para quê? Para que a gente possa viver aquele dia de acordo com os planos de Deus. Segundo ponto, para que a gente não desperdice o tempo e a energia em coisas que não fazem parte do plano de Deus. Vamos trabalhar, vamos cuidar da família, vamos passear, tudo isso está tudo certo. Mas qual é o plano de Deus? O plano de Deus é que nós vivamos uma eternidade. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Desde antes da fundação do mundo, Deus nos amou e nos predestinou para sermos parte da família dele. Este é o plano eterno de Deus. Então, tudo que nos desvia desse plano, o Senhor quer que a gente reveja. Por isso precisamos pedir sabedoria. Sabedoria para entender quais são as prioridades e não gastarmos, não darmos valor mais para aquilo que é finito e que vai ficar aqui, do que para aquilo que tem valor eterno. Tesouros nos céus, disse Jesus para nós acumularmos, né? Não na terra, porque o que é na terra vai ficar na terra, só serve para o aqui e para o agora, e aqui está sempre vulnerável. Enquanto Lutero era um jovem vivendo no tormento das aflições, ele estava sujeito a morrer só pelas suas aflições, pelas suas automutilações para pagar o preço do pecado. Mas quando ele entendeu qual é a graça de Deus que veio até ele, quem é este Deus que morreu no lugar dele, aí ele queria espalhar isso para todas as pessoas. Isso faz parte do plano de Deus. Nós sermos bênção, canal de bênção para a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós sermos bênção na vida cotidiana. Não é só num dia de culto, num dia de um encontro. Não, no dia a dia, no cotidiano, nas pequenas coisas da vida. É aí que nós somos mais provados e mais desafiados. Estar buscando realmente a vontade de Deus para as pequenas coisas, não a nossa. Nós precisamos de um coração sábio para honrar a este Deus que nos criou e que nos tem sustentado, gente. Porque se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos sustentou. Porque senão, poderíamos ter morrido da Covid, de gripe, de dengue, poderíamos ter tido um acidente, atropelamento, sei lá, quantas coisas poderia ter acontecido. Mas não, Ele tem nos sustentado, estamos aqui. Está todo mundo com saúde, mesmo que enfrente dificuldades, nós estamos aqui. Moisés escreve no Salmo que no meio das adversidades, nós vivemos no meio de adversidades, mas o Senhor nos sustenta. O Senhor cuida de nós, né? Então, nós precisamos de coração sábio também para exaltar Jesus, porque se Jesus não tivesse morrido por nós estaríamos aqui? Não. Nós não teríamos vida, gente. Efésios diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Pela graça nós somos salvos. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Foi isso que Lutero entendeu. E isso também que Moisés entendeu. Vamos ver, eu queria falar sobre 3 pontos deste salmo que nós temos para aprender. Primeiramente, a vida é breve. Vamos ler os versículos 4, 5 e 6. 1000 anos, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. 1000 anos
são como o dia que se foi. Qual é a duração da vigília da noite? 8 horas. As vigílias deles eram divididas em 8, né? 8 horas, 3 vezes 8, né? As 24 horas do dia em três vigílias. Então a vigília da noite é como se nós dormimos às 10 e acordamos às 6. Então, 1000 anos aos olhos de Deus significa isso. A gente percebe a noite? Não. Então, a vida é breve, gente. No versículo 5 diz assim: tu os arrasta os dias, né? Na torrente, são como um sono. Então, Deus faz com que os nossos dias passem como uma torrente de água, como água. Nós não conseguimos segurar a água do rio que está passando aqui atrás do riacho. Ela vai, o tanto de água que está aqui nesse minuto, no próximo minuto já está lá à frente e vai estar mais à frente. Assim são os nossos dias. Eles são breves diante da dimensão de eternidade. Não vamos nos esquecer que Deus, a dimensão de Deus é a eternidade. Ele não mede pelo nosso tempo, Ele mede pela eternidade. Então, o versículo 9 diz: os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Então, nós vimos que é como um sono que dura 8 horas, e como um breve pensamento, não como uma reflexão que nós estamos fazendo aqui, agora vamos ficar 1h30, né, nesse encontro aqui. Não. A vida é como um breve pensamento, aos olhos de Deus, diante de um Deus que é eterno, diante de um projeto de Deus que é eterno. Segundo ponto, a vida é frágil. No versículo 5, na segunda parte, diz assim: tu os arrastas, né? Arrasta os nossos dias na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Vocês conhecem aquela flor, é dama da noite, né, Walter? Aquela do cactus? Nós temos um vaso na varanda, é um cactus que dá uma flor branca, ela abre quando escurece, uma linda flor branca, mas assim que amanhece o dia, ela fecha e cai. Então, esta é uma flor a qual o Senhor compara a nossa vida. Breve como um sono da noite, breve como a relva que... Breve como... viceja de madrugada, floresce, à tarde murcha e seca. Vocês conhecem aquela flor 11 horas? Ela só abre às 11 horas, no pleno sol. E quando entardece, ela murcha e acabou a florzinha. Então, é a isso que o Senhor compara nesse nosso salmo de Moisés a nossa vida. Então, a vida nossa, ela é breve e ela é frágil, gente. Bem frágil. Mas a vida também pode ter um significado maior. A vida pode ter algo muito especial. Vamos olhar para Jesus nesse momento. Quanto tempo Jesus viveu o seu ministério público? 3 anos. 3 anos ele começou, 30 anos ele começou a missão pública dele, né? O ministério dele como Messias. Bastaram 3 anos fazendo a vontade de Deus
para que a história ficasse marcada. A história está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. 2000 anos se passaram e nós estamos aqui falando de Jesus Cristo, que viveu 3 anos fazendo a vontade do Pai. Então, será que existe tempo para nós, gente, andarmos em arrogância? Será que existe tempo para nós andarmos na vaidade dos nossos próprios pensamentos, querendo fazer aquilo que a gente acha? Será que existe tempo para andarmos de caras feias aí, porque alguém falou A, B, C, ou porque alguém não falou, ou porque alguém deixou de fazer, ou deixou de vir, ou de ir? Será que há um lugar para implicância? Eu implico porque não me responde, porque não me olha, porque não respondeu a minha mensagem, porque... Gente, hoje a nossa vida é na base do toque, né? Tocou na tela ou na tecla e tudo parece que acontece, né? Mas mesmo assim o ser humano continua com o coração carecendo da graça de Deus. Então vamos olhar para Jesus, gente. Até hoje e até a volta dele, vidas são transformadas pelas suas palavras, que foram ditas em 3 anos e um pouquinho, pelos seus ensinamentos, pelas suas atitudes, e é por causa dele que nós estamos aqui, não é verdade? Se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui. Talvez podíamos estar numa festa neste lugar, que é uma casa de eventos, né? Numa festa que o mundo oferece, mas não nesta festa que está acontecendo nos céus. Os olhos de Deus estão sobre nós, gente. Os olhos de Deus estão continuamente sobre as nossas vidas. Não tem nada que nós possamos esconder de Deus. Voltando ali para Moisés, o terceiro ponto que eu disse que nós podíamos aprender com Moisés é que a vida é cheia de bênçãos, mesmo no meio das adversidades. Vamos olhar lá para o Salmo 90. No versículo 1, Moisés diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. O que é refúgio, gente? É um lugar onde a gente encontra proteção, é um lugar como um esconderijo, onde a gente pode descansar, onde a gente pode ter paz, onde a gente pode ter proteção, na verdade. Refúgio que imagem a gente faz de refúgio? Um lugar tranquilo. E Moisés, primeira coisa que Moisés disse: Senhor, Tu és o nosso refúgio. Então, nele, no nosso Senhor, nós encontramos coisas boas. Nessa vida com Ele, nós encontramos refúgio nele. Nós encontramos no versículo 14, diz assim: sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. E aqui entra o texto que eu já falei, de Jeremias, de Lamentações de Jeremias. A cada manhã o Senhor nos sacia. Ele nos dá saciedade com a Sua presença, com o Seu cuidado, com a Sua palavra. Se nós nos alimentamos pela manhã da palavra de Jesus, se nós oramos com Ele, se nós temos um encontro com Ele, se nós vamos além do véu, neste lugar mais alto, como cantamos, ali nós somos saciados naquilo que nós necessitamos. Se a gente levanta de manhã e nem sequer diz: Senhor, bom dia, entrego o meu dia para Ti, Te agradeço pela vigília da noite, que Tu estivesse vigiando durante toda a noite, como diz o Salmo 121. Aí nós saímos sem proteção, nós saímos sem ter um lugar de refúgio, sem ter um lugar de fortaleza, sem ter uma proteção, né? Saímos assim. Mas é nele que nós encontramos refúgio, satisfação.
Ele nos sacia. E aí nós podemos cantar de júbilo e nos alegrar. Como é bom a gente acordar de manhã e dizer: Senhor, obrigado porque eu estou acordando. Obrigado porque eu posso me levantar da cama. Obrigado porque eu posso andar pela minha casa, porque eu tenho uma casa para andar. Obrigado porque eu posso preparar o café da manhã, porque eu posso fazer a minha cama, porque eu tenho água para tomar banho, porque eu tenho roupa para me vestir, porque eu tenho uma pessoa do meu lado, seja marido, seja filho, seja mãe, seja quem for. Que bom! Então, esta é a alegria da manhã. O Senhor nos dá alegria nesta vida, porque Ele é Deus conosco. No versículo 15 diz, alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Então aqui Moisés está reconhecendo que a vida é cheia de adversidades e que Deus permite que nós passemos por aflições. Não está escrito aqui? Alegra-nos por tantos anos quanto nos tem afligido. Então, quem que afligiu? Deus. Quem que nos permitiu ser afligido? O próprio Deus. Sabe por quê? Porque se a gente não está aflito, a gente não busca Deus. Se tudo está bem, se tudo está em paz, eu posso deixar para orar depois, posso deixar para ler depois. Acho que hoje eu não vou no culto, porque está tudo tão bom aqui dentro de casa. Eu vou ficar em casa, eu não preciso ir lá, não preciso ver ninguém, não preciso me encontrar com ninguém. Está tudo de boa aqui na minha casa. Então o Senhor nos aflige. Ele nos permite que venha uma aflição. Não é um castigo de Deus, é uma permissão, porque tudo está debaixo do controle dele. E quando vem as aflições é porque Ele quer que a gente olhe para Ele. Porque Ele quer mudar as circunstâncias. O versículo 16 diz assim: aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Então, se nós somos servos do Senhor, como Moisés era servo, Ele está pedindo: apareçam as tuas obras, Deus. Mostra. E a gente não enxerga. Quando você está com o coração disposto a servir, você enxerga o que Deus te deu. Quando a gente tem o coração disposto a servir, é porque você vai dar-se para alguém ou vai dar algo para alguém. Então Deus te abre os olhos para ver o que Ele tem te dado. E aí a gente olha para fora e vê a natureza, e vê os pássaros, e vê tantas coisas tão lindas que Deus nos dá, sem que a gente faça esforço nenhum. Não é verdade, gente? E mais, Ele diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Então, Ele pede que a graça do Senhor venha sobre cada um de nós a cada dia. Por isso é contar os dias. A graça do Senhor, ela vem a cada dia. E aí Ele confirma as obras das nossas mãos. Será que Ele confirmou as obras das mãos de Moisés? Vamos pensar na vida de Moisés. Eu não vou, vocês se quiserem estudar a vida de Moisés, vocês vão lá ler o livro de Êxodo inteiro, né? Porque lá está tudo. Mas eu vou só lembrar alguns pontos. Quando foi que Moisés nasceu? Vocês se lembram qual era a circunstância do nascimento de Moisés? José já tinha morrido fazia muito tempo. O povo estava no Egito, escravo, né? Estava lá. Os hebreus se multiplicavam porque as mulheres eram muito férteis e eles se multiplicavam. E aí, o faraó daquele tempo, que não conheceu José, que não sabia nada da história antiga, aquele faraó deu uma ordem para as parteiras: matem todas as crianças que nascerem do sexo masculino, todos os meninos que nascerem das mulheres hebreias, joguem no rio Nilo para que sejam devorados pelos crocodilos, para que morram afogados. Conservem as meninas, os bebês do sexo feminino,
porque as mulheres hebreias são muito férteis e muito fortes. Nesse contexto, Joquebede, a mãe de Moisés, fica grávida. Imagina, gente. Nesse contexto, Moisés nasceu. Num contexto de morte, de época de morte. Mas Deus tinha um plano para ele. Deus tinha um propósito para a vida de Moisés. E aí o que aconteceu? A mãe escondeu durante 3 meses, diz a Bíblia, mas depois não podia mais esconder. O que ela fez? Ela fez o que o faraó mandou. Ela lançou o bebê dela no rio Nilo, mas ela não jogou na água. Ela pôs dentro de um bercinho, todo determinado, para que ele fosse protegido, deslizando nas águas. Imagina você como mãe lançar o seu filho, bebê de 3 meses, num bercinho. Graças, tu que tens bebê. Imagina. Mas Deus estava com eles. E este bebê foi para onde? Naquele lugar onde a filha, a princesa do Egito, a filha do faraó, estava se banhando. E ela pegou o cestinho, e ela viu o bebê, e ela quis ficar com o bebê. E a Miriam, irmã de Moisés, que era já uma menina, foi acompanhando. E quando ela viu que o cestinho foi pego pela princesa, ela foi lá para a princesa e ofereceu o serviço de uma mulher hebreia para amamentar e cuidar do bebê. A princesa não tinha leite, né? Porque não era filho dela. Então, ela entregou, e a própria mãe, a própria Joquebede, amamentou seu filho e cuidou dele até que desmamava. E uma coisa o pai e a mãe fizeram: ensinaram os princípios da palavra de Deus. Porque depois que Moisés foi devolvido para a princesa, ele viveu 40 anos no Egito, sendo ensinado em toda a ciência do Egito e sendo preparado para ser o príncipe do Egito. Mas ele tinha a palavra de Deus no seu coração. Tanto que um dia, ele adulto como príncipe do Egito, né, como já um homem líder naquela nação, ele vê um egípcio maltratar 2 hebreus e ele mata o egípcio. Então, Moisés, Deus tinha um plano para Moisés. E Deus permitiu que ele fosse instruído em toda a ciência que o Egito podia dar. Ali foi forjado, guardem bem isso, ali começou a ser forjado o caráter de Moisés. Ali ele foi preparado para ser um líder. Mas ele fez justiça com suas próprias mãos. Então ele não podia ser um líder de Deus fazendo justiça com as suas próprias mãos. Então o que aconteceu? A história foi descoberta e ele teve que fugir para não ser morto pelo faraó. Aí ele fugiu e foi para Midian, né? E em Midian ele encontrou uma família que o acolheu. Jétro deu a filha Zípora para ele para casar. Ele constituiu família e ele passou a ser um pastor de ovelhas, das ovelhas do sogro. Então vejam, ele era príncipe do Egito e ele foi ser pastor de ovelha de outra pessoa. Não era nem ovelha dele, de rebanho dele. Mas ali, como pastor de ovelhas, ele foi preparado para ser o libertador do povo. Porque ali ele teve que se humilhar. Então, um líder humilde é uma bênção na mão de Deus. Um líder arrogante não serve para Deus. Por isso que nós passamos por etapas na nossa vida e não entendemos certos tratamentos que Deus nos dá. Aí o que aconteceu? Depois de 40 anos, servindo ao sogro dele, um dia Deus, era o tempo oportuno de Deus, ele está lá no deserto, perto do Monte Horeb, e Deus se manifesta a ele na sarça ardente. Deus o chama pelo nome. Gente,
estava estudando isso, eu pensei, Deus, eu também quero ser chamada pelo nome. Eu quero ouvir a tua voz. E quero ser chamada pelo nome. Quero que tu me digas, é aqui, minha filha, é por aqui. E foi o que Deus fez com Moisés. Deus chamou Moisés pelo nome. E Deus disse, eu tenho uma missão para você. Agora você está pronto. 80 anos ele tinha, gente. Nós não lemos ali no Salmo que 70 são os anos da nossa vida, 80 se tivermos saúde, mesmo assim, só se tivermos saúde, teremos 80 anos com vigor. Moisés foi chamado com 80 anos. Com 80 anos começou a missão dele. Às vezes a gente acha, meu Deus, eu estou velha, eu estou ficando velho para isso, para aquilo, não dá mais, não vou começar. Não. Ali o Senhor chamou Moisés na sarça ardente, falou com ele e revelou o seu nome, gente. Imagina que privilégio Deus chegar, além de chamar Moisés pelo nome, dizer, olha Moisés, o meu nome é Eu Sou o que Sou, eu sou tudo. Vai lá falar com o faraó, eu vou contigo. Vai lá e para tirar o meu povo da escravidão do Egito, porque eu tenho ouvido o clamor deles. Moisés tentou negociar com Deus de todas as formas. Não, mas eu não sei falar. Não faz mal. Arão vai vir ao teu encontro e Arão vai ser a tua boca. Arão vai te ajudar. O teu irmão Arão vai te ajudar. Mas você vai. E aí ele foi, porque era o tempo, ele tinha sido moldado para ser uma pessoa humilde. Gente, vocês estão vendo que aqui existe um paralelo com as características de Jesus? Jesus foi um libertador, mas foi um libertador humilde. E aí ele vai e volta para o Egito, acontece todas as coisas lá que todo mundo sabe, as pragas e tudo mais, o faraó não quer liberar, até que tem a morte dos primogênitos e tal, libera. Aí ele sai do Egito com aquele mundo de gente e vai para onde? Para o deserto. 40 anos de deserto, gente. Com um povo que murmurava, que reclamava de tudo, que fazia tudo contrário àquilo que Deus tinha estabelecido. Ali, Moisés foi forjado no seu caráter a ser um servo fiel, um servo de Deus fiel. Então aqui nós vemos Jesus, libertador, líder, libertador, servo. As 3 características de Jesus. Jesus liderou tudo o que está acontecendo até aqui. Mas ele veio como um libertador, humilde e como um servo. E Moisés serviu durante 40 anos. Só que nesses 40 anos no deserto, foram os 40 anos de repletas experiências profundas de Moisés com Deus. Pensa vocês chegar diante do Mar Vermelho, com o exército do Egito atrás, o mar na frente, e aquele mundo de gente que acreditou em você. O que você vai fazer? Jesus amado, e agora? Vou me esconder no primeiro buraco. Não tinha onde se esconder. Ele tinha que fazer o que Deus mandou. E ali começaram os milagres. Gente, é incrível. Pense, se coloque no lugar de Moisés, não no lugar do povo, se coloque no lugar de Moisés. Ele tinha um bastão na mão. Deus diz, com esse bastão tu vais bater na água e a água do mar vai abrir. Que coisa mais maluca, não é? Mas Deus é um Deus que transcende tudo. Cantamos que Deus é um Deus de milagres. E aí os milagres começaram a acontecer. O mar se abriu. Aí depois, eles não tinham mais água para beber. Encontraram as águas de Mara, que eram águas amargas. O que Moisés fez? Senhor, e agora?
Deus manda fazer uma outra coisa maluca, cortar um galho de uma árvore lá e jogar a árvore dentro da água, e a água fica boa, fica potável. O galho representa a madeira, representa Jesus. Jesus purifica tudo. Tudo vai apontando para Jesus. Aí depois eles continuam. Aí o povo tem fome porque acabou a comida. Aí Deus manda maná. Aí eles não querem o maná, eles querem carne, porque o maná dava para fazer bolo, pão, porque era um cereal, como se fosse um cereal. Aí o que acontece? Deus manda as codornizes. Aí depois Deus chama Moisés para subir no monte, onde ele dá as tábuas da lei, porque Deus queria ser Ele o líder maior. Deus não queria que o povo dele tivesse um rei. Deus não queria que o povo dele tivesse reis como depois vieram a ter, porque eles pediram. Porque Deus queria que o governo fosse uma teocracia, não um sistema de reinado. Deus reinando sobre todo o seu povo pela sua palavra, por isso ele deu os 10 mandamentos. Mas o povo não quis nem saber. Fez festa, quando Moisés desceu do monte, estavam lá, tinha feito bezerro de ouro. Moisés quebra as tábuas da lei que Deus tinha escrito com a sua própria mão. Ali ainda a mansidão dele estava em tratamento. Mas depois a Bíblia diz que nunca houve homem mais manso na terra do que Moisés. Aquele homem que matou o egípcio, aquele homem que quebrou as tábuas da lei de Deus, se tornou o homem mais manso da terra, porque ele passou por 40 anos sendo um servo fiel, lidando com pessoas que só o incomodavam. E incomodavam. Quantos morreram, né? A geração que saiu do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. E aí, gente, o que mais? Depois de todos esses milagres, de tudo isso, um dia a paciência de Moisés acabou, na verdade. E eles estão reclamando de novo por falta de água. Deus já tinha dado água da rocha. E Deus disse para Moisés: Moisés, fala a rocha. E a água vai sair. E você vai alimentar o povo. Mas Moisés responde, está lá em Deuteronômio, vocês podem ver, Números e Deuteronômio. Moisés responde: vocês estão aí reclamando. 2 batidas com o bordão dele na rocha. Moisés feriu a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Não se fere Jesus, se fala com Jesus. Essa é a lição para nós hoje. A cada dia vamos falar com Jesus, abrir o nosso coração, não ferir Jesus reclamando das coisas que não podemos ter, o que não conseguimos saber, o que acontece à parte da nossa vontade, contrária à nossa vontade. Então, Deus diz para Moisés: você não me santificou diante do povo. Você não me honrou diante do povo. Então, por isso, vem comigo. Sobe nesse monte aqui, Monte Nebo. E lá Moisés subiu. E de lá Deus disse: olha para a direita, olha para a esquerda, olha para lá, para cá. Esta é a terra prometida. Esta é a terra que eu prometi para o povo que você trouxe até aqui. Mas você não vai entrar. E só vão entrar aqueles, Josué e Caleb, e aqueles que nasceram no deserto,
que não tinham lembrança do Egito e, portanto, não murmuravam, porque aquilo que eles não tiveram, não podiam reclamar por algo que eles não conheciam, não é verdade? Não sentiam falta. E aí o que aconteceu com Moisés? Moisés morreu depois que ele viu a terra prometida. E Deus o sepultou. Deus o sepultou num vale. Nunca foi encontrado o seu corpo, mas a Bíblia diz que Deus sepultou Moisés num vale, dá o nome do vale, dá o nome da cidade próxima do vale, mas nunca foi encontrado o corpo de Moisés. Amados, Moisés viveu 120 anos. Então ele viveu o contrário, ele foi a primeira exceção à regra que ele mesmo falou na oração dele no final da vida, né? Ele disse que 70 seriam os anos da vida, 80 se tiver saúde, mas ele viveu 120, e foi a partir dos 80 que foram as maiores experiências, a partir do momento que o coração dele era um coração humilde. Quando Salomão pede a Deus, prega-se que Salomão pediu sabedoria, mas na verdade no original, quando Salomão, quando ele herdou o trono do rei Davi, quando Davi passa o trono para ele, porque Davi morre e ele herda o trono, ele tinha 20 anos. E aí ele diz para Deus: Deus, me dá um coração compreensivo, para que eu possa ajudar esse povo a discernir entre o bem e o mal. E daí Deus diz: porque você não pediu bens, fortunas e nem nada contra ninguém, nem justiça contra os outros, mas sim um coração para poder servir, eu vou te dar muito mais do que você está me pedindo. Eu vou te dar toda a sabedoria, não vai existir ninguém mais sábio, e segundo as Escrituras não existiu e nem nunca vai existir alguém mais sábio do que Salomão. Homem, né? Como homem. Então, isto é ter um coração sábio. É ter um coração compreensivo, que tem disposição para compreender o que Deus quer para as outras pessoas. Eu pergunto para vocês, como será conosco? Será que conosco é da mesma forma que foi com Moisés? Será que conosco é da mesma forma que Deus lidou com Jesus, homem? Será que conosco também é algo parecido com Lutero e com tantos outros que vieram depois dele? Como pessoas que por revelação da palavra se dedicaram a servir? Nós temos o mesmo Deus. Mas nós precisamos parar para pensar em como nós estamos vivendo. Estamos vivendo na apatia, na depressão, na tristeza, no medo, olhando as adversidades, as dificuldades. Estamos nos desgastando na conquista de bens materiais ou dos prazeres que o mundo pode nos dar. Estamos esquecendo e abandonando aquilo que tem valor. O nosso Deus, gente, é um Deus de resgate. O nosso Deus, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E Ele quer que nós vivamos essa verdade. O justo viverá por fé. O justo viverá a salvação que recebeu por graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Mas Deus quer que nós vivamos essa relação com Jesus Cristo, aqui, agora, desfrutando de tudo que Jesus conquistou para nós na cruz e na sua ressurreição, mas sempre com um olhar na eternidade. Amém? Deus quer que nós façamos a diferença na nossa geração. O que nós vamos deixar?
Como as pessoas vão ser lembradas? O que será que vai ser escrito na nossa lápide no dia em que o nosso corpo desfalecer? Amém, amados? Vamos contar os nossos dias. Gente, eu já vivi 24.820 dias. Se eu viver 80 anos, se Deus me der essa graça, vai ser 26.000, eu acho, 26.008, sei lá, não sei, 1.600. Gente, é muito pouco. Eu tenho 4.000 dias ainda. Se eu fizer essa conta, então como que eu vou viver esses 4.000 dias? Deitada vendo série da Netflix? Ou lendo um livro de autoajuda? Como é que eu vou viver? Ou eu vou viver para espalhar o Evangelho, para partilhar com as pessoas aquilo que eu tenho recebido? A escolha é nossa. Amém? Vamos orar. Amém, Senhor. Nós te somos gratos pela Tua palavra, Senhor. Moisés viveu há tantos mil anos atrás, Senhor. Mas a palavra que ele deixou está servindo para a nossa reflexão na noite de hoje. Será, Senhor? Será que o dia em que nós falecemos, o que vai ficar, Senhor? O que os nossos filhos vão lembrar de nós? O que as pessoas que convivem conosco vão se lembrar, Senhor? Como vai ser? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que nós encontremos coração sábio, coração compreensivo, e as outras coisas Tu acrescentas, porque quando o nosso desejo é servir, Senhor, quando o nosso desejo é ser alguém que serve em humildade, em sinceridade, em honestidade, fazendo a Tua vontade, não a minha própria ou a nossa própria, Senhor, Tu estás conosco e vai ficar uma marca. Não precisa ser uma placa de rua, não precisa ser um outdoor, não precisa ser alguém influenciador na internet, não precisa nada disso. Nós só queremos ser lembrados porque somos parecidos com Jesus. Obrigada, Senhor. Eu sei que Tu chamaste a cada um de nós aqui com um propósito, que cada um de nós possa entender o propósito da sua existência e viver para cumprir esse propósito, assim como essas pessoas que nós falamos e tantas outras, Senhor, que podemos conhecer, seja na palavra ou seja fora da palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos defensores da verdade e não nos deixarmos contaminar por tantas outras mentiras que estão sendo camufladas de verdade. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. És meu abrigo, meu protetor, eu te confio. Mesmo sem ver, eu posso crer. Tua promessa está de pé, irás cumprir.
Em nome de Jesus te agradecemos e colocamos a nossa semana diante de Ti. Amados irmãos, na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós teremos aqui a presença da pastora Matilde e do seu esposo, pastor Max. Lembram dela? Quem não lembra? A pastora Matilde, lá da irmã do pastor Quirino, né? E da pastora Isabel, cunhada da pastora Lúcia, e tem a Casa de Recuperação Feminina em Jundiaí, e eles vão estar aqui vindo para a nossa região em viagem, em comemoração ao aniversário de casamento e aniversário dela. Então vão estar conosco aqui na segunda e também na terça-feira na reunião das mulheres. Podem convidar quem vocês quiserem para vir, para estar aqui, para ouvir. A pastora Matilde vai falar um pouco sobre o trabalho dela. Ela acabou de lançar um livro com a história de vida dela, né? Então também vamos prestigiar, tá bem? Deus abençoe a todos, uma boa semana, em nome de Jesus.